Bom dia, Gabi, Chacon, o Renan, que deu uma sumidinha aí, a galera do chat. Cara, ontem era um jogo que a gente tava esperando misto. A gente fez um vídeo numa outra live aqui e eu comentei que eu iria com o Banguzinho completo por questão de planejamento, e também para rodar o elenco e tal, que até uma não classificação eu acho que seria boa para o São Paulo, mas definiram que não. Devem ter feito uma reunião lá, definiram que o Paulista ia ser uma competição para se ganhar. A partir do momento que define isso, ele escolhe ir completo, e aí, cara, é risco e consequência, né? Ele vai com o time completo. São Paulo começa bem, era só desfalque do Bobadilha, né? Com a entrada do Pablo Maia, o resto mesmo time. Eu acho que essa alteração ia fazer até bem para Danielzinho e Marcos Antônio, que vai dar um pouco mais de liberdade para os dois. E o meio-campo ficaria com um pouco mais de pegada do Pablo Maia. São Paulo começa numa intensidade boa, até ali os 13 minutos estava numa intensidade boa, querendo, mas o São Paulo estava jogando de um jeito errado. Eu acho que a Ponte Preta faz a lição de em casa, embola o meio-campo, deixa o Lucas no mano a mano ali, que era um jogador perigoso sem poder dar espaço, e embola bastante o meio-campo, deixando as laterais, e o São Paulo, por sua vez, tentava jogar pelo meio quase que toda hora. Faltava um pouco de variação pelos lados, faltava um pouco de profundidade, principalmente dos atacantes, Lucas e Luciano. Essa profundidade, tem até um momento ali, na hora que o Danielzinho perde o gol, não, né? Que ele quase chega na bola que ele encosta. O Marcos Antônio faz o facão para o fundo, aí ele recebe o passe, acha o Luciano ainda mais quando o Luciano faz a ultrapassagem. O Luciano cruza para o Danielzinho. Então, os dois volantes chegando dentro da área e Lucas e Caleri muito fora da área ainda, demorando a chegar. Então, São Paulo era melhor, tinha mais intensidade, tinha controle total do jogo, mas estava ali meio que de um jeito errado, digamos assim. Não estava conseguindo explorar o jeito certo. E aí eu estava comentando com o Gabi, dei a sorte, o timing do comentarista é uma merda, né? Você fala um negócio, de repente acontece tudo ao contrário do que você fala segundos depois. E ontem até eu dei uma sorte que na transmissão a gente comenta ali, tanto eu quanto o VS, a gente comenta, o São Paulo precisava fazer essa bola chegar no Enzo, sem pressa nenhuma, transicionar ela, inverter o lado lá para o lado direito com velocidade, que era nessa inversão de lado que ia pegar o time da Ponte Preta se movimentando, e é nesse movimento que apareceu os espaços vazios. Foi justamente nessa hora que, quando a bola é invertida da esquerda para a direita, o Lucas Ramon tem uma leitura boa, e que, mais uma vez, que partida do Lucas Ramon, acho que ele não tira 10 ontem, mas assim, ele entra no meio tempo primeira vez muito bem. Ele inicia o jogo, a primeira vez titular, vai muito bem. Ontem ele conseguiu ser melhor ainda do que no jogo anterior. Então a crescente dele, a evolução dele é muito boa e nos dá esperança. Acho que ali no último terço do campo, ele talvez, desde que eu estou no arquibancada, que faz o que, uns 2 anos, é o melhor lateral direito, com a melhor tomada de decisão que apareceu. É cedo ainda, é cedo. A gente precisa esperar para ver mais, mas é o melhor tomada de decisão ali. Ele faz a leitura boa da jogada, vai em encontro da bola, tira o adversário, dá num 2 com o Luciano e abre a porteira, né? 1-0 São Paulo, golaço. O São Paulo ainda faz o gol muito tarde no primeiro tempo, né? Comete alguns erros. Segundo tempo começa ainda bem. Aí o gol do Caleri foi numa bola longa e o Caleri dá ali uma sorte, digamos assim, né? Ele não faz nenhum movimento, né? Só chuta pro gol, desvia, é gol, mas até então o choro é livre. O atacante está ali para isso. E aí o São Paulo cansa. E aí os três da frente pregaram, Lucas, Luciano e Caleri. E aí, quando os três da frente prega e começa a dar espaço para o time da Ponte, a rebaixar da Ponte Preta já jogar, aí a gente começa a ter um pouco de dificuldade, aí fica naquela sensação, putz, será que a Ponte Preta vai armar alguma coisinha para nós aqui? Eles fazem um gol, aí eles não têm nada a perder, já rebaixado, gosta do jogo, São Paulo cansa, prega, tem aquele certo receio de se atirar mais, mas consegue segurar até o final. O jogo foi bom? Foi. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas assim, tinha um objetivo: ganhar e se classificar. Ganhou e se classificou. No mata agora no playoff é outra parada. É outra parada, e assim, a gente estava até conversando.
Eu, particularmente, queria classificar no Paulista? Não. Classificou. Agora os caras vão à Vera. Olhando para o lado, quem que a gente tem? Tem algum time jogando melhor que o São Paulo? Não tem. Corinthians não joga melhor que o São Paulo, Palmeiras não joga melhor que o São Paulo, o Santos não joga melhor que o São Paulo, o Red Bull não joga melhor que o São Paulo, o Novo Horizontino, que terminou em primeiro, não joga melhor que o São Paulo. Então, assim, esperança de conseguir alguma coisa? Tem. É favorito? Acho que não. Principalmente porque a gente pega uma pedreira contra o Red Bull agora na próxima partida na casa dos caras. Mas, assim, em termos de bola no chão, bola jogada, o São Paulo nos dá esperança. Esses 10 que estão em campo, porque se a gente perde um ou dois, a vaca vai pro brejo. E aí é dureza. Mas assim, quesito bola jogada, e posso falar, o jogo contra o Red Bull é muito chato, muito chato. Mas se hoje tem um time que tem condições de ir lá e ganhar, porque tem um time muito técnico e perigoso, esse time é o São Paulo. O São Paulo tem uma construção de jogo melhor que a do Palmeiras, porque o Palmeiras, a transição do Palmeiras é fantástica. A construção de jogo não é tão boa. A construção de jogo do São Paulo ela é muito boa. O meio-campo do São Paulo joga, pô, só tem cara ali que tem um tratado bom com a bola. Até o Luciano, que a gente critica bastante, fala que ele movimenta assim, o Luciano tecnicamente é muito bom. Então, tipo, quando entra em posse de bola, mais a chegada do Cauli, que pode potencializar ali outras peças. Então, cara, eu assim, se tem um time que pode ir lá para Bragança, jogar direitinho, fazer o jogo ali perfeitinho, bonitinho, surpreender os caras, eu acho que esse time é o São Paulo. É isso, assim a gente espera, né? O São Paulo, então, que pega o Bragantino, ainda a ser definido, né? Data, horário e tudo mais, a gente vai acompanhando. O fato é que o jogo é lá na casa dos caras. Renan, bom dia. Você que pegou aí algumas horinhas de estrada, uma saga, né? Tá indo para Tóquio de carro. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de ontem, a vitória do São Paulo e também já projetando essas quartas contra o Bragantino. Renan, bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia, Chacon, Ilcinho, todos que nos acompanham. Eu não sei se o Ilcinho concorda, mas acho que o gramado também atrapalhou. O gramado estava. A bola quicava demais, os jogadores precisavam de mais de 2 toques para colocar a bola em condição de dar andamento no jogo. Ou eu estou falando besteira, Ilcinho? Não, Eu tinha horroroso. Tava alto e muito irregular. Tava alto, horroroso. Tava. perfeito, alto e irregular, e isso estava deixando o jogo do São Paulo, esse jogo de posse, de movimentação, de certa forma até lento. Quando o Ilcinho fala, pô, tem que pegar os laterais, o lateral do lado contrário rápido para pegar ele no 1 para 1. Contra até o time da Ponte Preta fazer o balanço defensivo e pegar o lateral do lado contrário no 1 para 1. E o São Paulo não estava conseguindo fazer isso também por esse aspecto que eu falei. O gramado, sempre o Marcos Antônio, uma hora a bola bateu na mão dele. O Marcos Antônio não erra domínio, né? Então, para a gente ver como é que estava a situação do gramado, né? Gostei demais do Lucas Ramon, inclusive na transmissão que eu estava, eu apontei como o melhor em campo. Fora o gol, o cara que tem uma leitura de jogo, tomada de decisão, como o Wilson falou, muito boa. Ninguém, até agora, né? É um recorte ainda muito curto, muito pequeno, mas traz aí uma esperança muito grande de que a gente tem um lateral direito bastante confiável, né? Do ponto de vista defensivo, que é o primeiro que a gente espera, né? A parte defensiva de um lateral, não quando tinha o Ilcinho dentro do campo, que daí a gente esperava mais ofensivamente do que defensivamente, né, Ilcinho? O Lucas Ramon acho que pode nos apresentar essa questão defensiva, chegou bem ao ataque, numa tabela, numa movimentação, numa boa leitura de jogo, fez um golaço que abriu o placar do São Paulo. Outro jogador que eu gostaria de apontar é o Sabino, mais uma vez, na minha opinião, jogou muito bem. Quando defensivamente não foi lá tão exigido como no jogo contra o Grêmio, ele ali não fez ele não deu um chutão para frente, aquela ligação direta por fazer, por afastar a bola. Não, ele fez um lançamento para o Caleri. O Caleri deu sorte, mas ele fez um belo lançamento em profundidade para o Caleri. Fez outra vez depois, mas se eu não me engano o Caleri estava impedido, alguma coisa assim. Mas é um jogador que também é muito bom na construção do São Paulo, né? Essa formação com esses 3 atacantes
tira um pouquinho, não sei se o senhor vai concordar, tira um pouco da amplitude do campo, né? Porque nenhum dos atacantes eles ficam abertos nas pontas, né? E quem tem que ocupar espaço são os laterais, né? E o lateral ele tem duas responsabilidades, né? Não simplesmente atacar. Quando você olha para jogar contra a Ponte Preta, é uma coisa. Agora, contra outro tipo de adversário, aí já fica uma preocupação. Quando o São Paulo tem que dar amplitude do campo, abrir a defesa adversária, fazer um balanço rápido para pegar o lado contrário no 1 para 1, numa virada de jogo, que o Marcos Antônio tem muita capacidade para isso, o Danielzinho também, né? Então, quando a gente olha ali para frente e pensa em formações, em variações, isso é uma coisa que o Crespo, na minha visão, tem que ali analisar e trabalhar contra a equipe, e trabalhar com a equipe. Quanto ao próximo jogo, Gabriel, a gente vai enfrentar o time que perdeu uma vez só no ano, né? O Corinthians, fora de casa. É um time que sofreu apenas 4 gols até agora na temporada. No Campeonato Paulista são 2 gols sofridos. É um treinador que eu acho que é o que eu mais conheço na minha carreira. O Mancini é o treinador que eu mais trabalhei na minha carreira, em 3 clubes. Então, eu sei como que ele gosta do trabalho tático. E quando a gente assiste os jogos dos times do Mancini, sobretudo agora o Red Bull, a gente vê uma estabilidade tática, uma leitura de jogo dos jogadores, uma compactação, um comprometimento muito grande nesse sentido, né? Eu acho, tecnicamente falando, o time do São Paulo melhor, tem mais recurso técnico, mais recurso de controle de jogo no meio de campo. Acho tudo isso. Mas é um jogo só, né? É um jogo só, é fora de casa, mas aí já num campo bom, num campo que o São Paulo vai conseguir trabalhar muito bem a bola. Aí a gente vai ter que ver, né? Temos aí uma semana, 5, 6 dias para o jogo. A questão do Bobadilha, se ele vai ter condição de estar de volta aí para jogar, que seria, na minha visão, interessante. Essa movimentação que os 3 fazem no meio de campo, se procurando, aproximando, troca de posição. E nesse sentido também o Lucas e o Luciano também fazem esse movimento, né, Ilcinho? Eles aproximam para fazer as tabelas, se procuram ali para fazer a tabela, mas tem que abrir o campo também. Senão facilita a marcação do adversário numa linha de 4, por exemplo, como o Red Bull joga. Se ficar só movimentação por dentro, a linha vai ficar formadinha ali, tem que ter o cara que dá amplitude de um lado e de outro, tem que ter. Tem que ter esse tipo de variação, porque senão facilita o balanço defensivo do adversário, né? Mas, no geral, o São Paulo vive um bom momento. Não esperava essa escalação, sinceramente não esperava. Eu esperava pelo menos umas 4, 5 mudanças. Só que o Crespo, o São Paulo, deu um recado muito claro para todos nós, né? Para os torcedores, para todos nós. A gente vai brigar pela classificação, né? Antes do jogo. Conseguiu a classificação e agora a gente vai brigar pelo título, né? Então, foi um recado bem claro. E dá a esperança para o torcedor de que o São Paulo possa conseguir avançar no Campeonato Paulista, Gabriel.